Boa noite, pessoal do Colégio José Vieira. Meu nome é Daniel Brito. Gostaria de agradecer aí ao Lécio pelo convite para falar um pouco da minha história com o movimento concretista. Ele me falou que vocês estão abordando esse conteúdo aí no terceiro ano, né, do ensino médio. E eu vou falar um pouco como se deu a minha trajetória nessa vertente poética, certo? Aqui é um breve sumário do que eu vou falar. Vou me apresentar minhas publicações e abordar aí a minha relação com a poesia e o concretismo. Bom, sobre mim. Meu nome é Daniel Brito, eu nasci em São Paulo e morei a maior parte da minha vida no Grajaú, mais especificamente lá no Cantinho do Céu, como muitos de vocês devem conhecer. Eu sempre estudei em escola pública, passando aí por Anis Badra, Gaivotas, se eu não me engano, Washington Alves Natel. Depois eu fui para Santo Amaro, fiz o ensino médio no professor Alberto Conte. Aos 16 anos, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz no Campi Pinheiros. Não sei se algum de vocês conhecem. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui aprovado no vestibular da FATEC para cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Mas, depois de um tempo, eu decidi me mudar para o Nordeste para estudar a ciência da computação, mais especificamente em 2017. Inclusive, recentemente, eu defendi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Fui aprovado. E atualmente eu trabalho como desenvolvedor de software na OSF Digital, que é uma empresa multinacional lá do Canadá, que tem diversas filiais aí pelo mundo, certo? E para quem não sabe, desenvolvedor de software é quem cria aplicativos de celular, sites, programas de computador, essas coisas, certo? Então vai ser um pouco sobre mim, agora um pouco sobre as minhas publicações e projetos. Eu iniciei pelos fanzines, né, que são esses mini livretos bem simples, feitos com apenas sulfite, onde eu comecei a publicar meus primeiros poemas para o público. Depois eu passei para o meio virtual, que é a minha página do ISO, e também aqui o meu Instagram, onde eu sempre estou postando as minhas ilustrações, meus poemas novos. Eu também declamo alguns vídeos. Se vocês quiserem conferir, vocês podem seguir lá no Instagram. Bom, agora falando aqui sobre os meus trabalhos mais sérios, digamos assim. Em 2015 eu lancei o Protestizando o Biênio Poético, que inclusive o professor Lécio ele apresentou alguns dos trabalhos que integram ele para vocês, né? Ele se deu aí depois de 2 anos de escrita frenética de poemas. Aí eu decidi fazer uma compilação deles e publicar de maneira independente, ou seja, aqui não tem nenhuma editora envolvida, todo o trabalho gráfico foi eu que fiz. Eu entrei em contato com a gráfica para eles produzirem, né, o produto aqui final. Aí depois que o livro foi enviado para mim, eu comecei a fazer uma tour aí pelo Grajaú e até outros estados para divulgar ele. Foi algo muito gratificante, conheci muitas pessoas. Aí em 2016, depois de estudos e várias experimentações, eu lancei o A Ler Vazios, que o Lécio também deve ter apresentado aí alguns dos poemas que compõem ele. Ele aqui aborda já mais essa questão da poesia concreta mesmo, poesia visual, experimentações e tal. O lançamento do A Ler Vazios acho que foi um dos que me trouxe as maiores experiências, porque foi com ele que eu pude viajar para outros estados, fazer diversas exposições em saraus e tudo mais. E nesse em específico, eu participei de um evento na Casa das Rosas, no qual era sobre alguma vertente poética, acho que era poema processo, alguma coisa assim.
E o Augusto de Campos, ele entrou lá no, no, na área onde ia ser a apresentação, aí ele sentou do meu lado e eu fiquei meio sem reação à primeira vista, assim. Mas depois eu peguei um livro que eu tinha na mochila, assim, me tremendo ainda, e entreguei o livro para ele. Ele é uma pessoa super humilde, assim, né, pra estatura de escritor dele, olhou o livro. Aí eu meio que. Eu nem lembro se eu cheguei a autografar o livro, acho que não. Acho que eu nem tive o. a- Acho que eu tava tão, assim, sem saber o que fazer, que acho que eu só presenteei ele com o livro, né? Mas ele agradeceu, elogiou o trabalho, então foi uma experiência muito bacana. Nesse projeto que eu toco aqui, ele é justamente voltado para essa questão da poesia concreta, que é o chamado Concretagens, onde eu faço a divulgação de poemas de ah, outros artistas, né, no meu blog, sempre com referência. Aí vocês podem acessar por meio desse link. E lá, além desses poemas, eu também coloco os meus trabalhos com exposições, algumas fotos que eu tiro. Se vocês quiserem dar uma conferida, é só acessar lá. Aqui é uma foto de uma das exposições que eu fiz. Acho que, se eu não me engano, essa foi na Casa de Cultura lá do Santo Amaro. E aqui alguns outros projetos não tão voltados para o concretismo, né? Porque além da poesia, eu me descobri, né, nessa trajetória aí como uma aptidão para as artes visuais, tal, computação, divulgação científica e tal. Aqui são os alumínios. Essas páginas aqui são do Instagram, onde vocês podem acessar lá, seguir se interessarem. O Sturium é onde eu faço divulgação científica. O Alugar é um aplicativo que eu desenvolvi aqui na faculdade. E eu também tenho um canal no YouTube, onde eu publico alguns tutoriais sobre programação e tal. Uma coisa mais técnica aqui. Mas se vocês tiverem curiosidade, é só acessar lá. Bom, agora falando sobre a minha história com a poesia e o concretismo. Né? Ah, o meu interesse pela poesia, ah, acho que não foi por meio de uma pessoa, assim, por meio da escola. Inclusive, acho que quando eu comecei a me interessar, eu já tinha terminado o ensino médio. Aí eu assisti o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que foi meio que, acho que um divisor de águas nessa questão. E algo que também influenciou bastante essa minha expressão poética foi o meu interesse por questões sociais. Porque no início, quando eu comecei a escrever poesia, eu tratava muito de temas políticos, tal, falando um pouco sobre a minha visão acerca de algumas mazelas, né, que assolam a sociedade. Então eu comecei a me expressar meio que de forma a protestar sobre essas situações. Então acho que esse foi o pontapé inicial para eu me engajar nessa área. Aí depois eu comecei a estudar mais, ler poemas, né, porque eu não tinha esse interesse antes, mas eu comecei a ler. Conheci outras vertentes, como as poemas de forma fixa, né, que acho que muitos de vocês já devem ter estudado, soneto, haikai, essas coisas. E eu acabei conhecendo aí nesse trajeto a poesia concreta. Na verdade, eu conheci o primeiro poema concreto que eu fiz, que é esse daqui. Eu nem sabia o significado de poesia concreta. Eu apenas fiz esse poema aqui brincando com as palavras, fazendo aqui um jogo metalinguístico, né? Onde cada palavra representa meio que o seu significado. E nasceu assim a minha história com a poesia concreta. Esse poema é chamado Ao Pé da Letra. Depois que eu fiz esse poema, eu postei acho que no Facebook. Uma pessoa comentou, poesia concreta, legal. Aí poesia concreta, o que é isso? Aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Inclusive eu fiz quase uma pesquisa acadêmica. Acho que se eu estivesse fazendo letras, eu poderia escrever um trabalho de conclusão de curso sobre isso. Eu comecei a consumir artigos
artigos científicos, livros e tudo mais. Esses 3 livros eu tenho eles. Inclusive, acho que alguns deles estão disponíveis na internet. Se vocês procurarem esse primeiro e esse terceiro, eles estão disponíveis. Esse daqui eu já não sei. Mas aí eu comecei a fazer essa pesquisa, comecei a me aprofundar, conhecer outras técnicas de experimentação, como eu poderia expressar por meio da poesia, né? Dessa disposição dos elementos na página. E nesses estudos eu comecei a fazer minhas experimentações nessas cadernetinhas que eu utilizava para anotar algumas passagens importantes e também para esboçar alguns poemas que depois eu passava para o computador, né? E fazia aí o tratamento gráfico e tudo mais. Aqui são os meus rascunhos. E daí nasceu desses estudos nasceu o A Ler Vazios. Existe uma passagem nesse livro que eu acho que é muito importante, que ele fala que a poesia concreta ela nasceu meio que para subverter a forma clássica de escrita de poemas, né? Onde a gente tinha lá os poemas versados, alguns bem regrados, né, como os sonetos, os haikais, que tem a contagem dos versos até das sílabas, e a poesia concreta ela meio que surgiu para subverter isso. Mas Filadelfo Menezes ele fala que a poesia concreta ela surgiu meio que para não para subverter assim, mas ela conseguiu fazer com que esses recursos que ela provê, a gente consiga fazer alguns saltos experimentais, né? A gente consegue reaproveitar as métricas clássicas e fazer alguns outros experimentos que nem eu fiz aqui, nesses 3 poemas, onde eu pego um soneto e transformo eles em poemas concretos e visuais. Como vocês devem saber, eu acho, devem ter estudado na disciplina de língua portuguesa, o soneto é um poema composto por 4 versos, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Aqui eu represento por meio de formas geométricas, eu chamo ele de soneto euclidiano, inclusive. Aqui também eu tento representar, só que por meio dessa regra, aqui eu utilizo uma técnica de permutação. E aqui, nesse poema, é o soneto da morte, onde eu pego aqui os batimentos cardíacos e conforme vai chegando no final eu vou diminuindo até essa linha aqui que representa, no caso, o final da vida, certo? Então esse é uma coisa que eu achei muito interessante, que o Filadelfo levantou nesse livro. E eu levo ele para diversos casos de poemas que eu crio. Existem algumas outras vertentes, como o caligrama, onde é utilizado as letras do poema, né, o desmembramento das palavras e tudo mais, para formar a ideia que o poema exprime. Nesse caso aqui é a maré, onde eu pego as letras As e transformo na crista, né, das ondas aqui, da maré. E esse poema ele expressa água, onda, oceano. A mar é humano. Essa é uma das vertentes da poesia concreta que a gente pode fazer esse salto experimental, né? Aqui é outra vertente, que é o pinacograma, onde é utilizado as letras do nome para representar a feição da pessoa. Ela foi criada por um físico teórico chamado Gilles Esposito Farrés. E quando eu vi isso eu achei genial, aí eu criei os meus, no caso eu fiz 3. Esse aqui simples, só com Daniel, esse daqui Daniel Brito, né, com boné, e esse daqui com óculos. Então é um exercício bem divertido, inclusive. Sugiro até que vocês tentem pegar as letras do nome de vocês e tentar criar algo nesse estilo. E nessas minhas pesquisas eu descobri diversos autores que complementaram, né, o meu entendimento sobre a poesia concreta, visual, e um deles foi o Bob Cobbin, que inclusive em um dos artigos que eu li, ele levantou esse é um poema, acho que é um poema, no qual ele exprime meio que a ideia do A Ler Vazios, onde ele diz: uma linguagem silenciosa soando, o olho examinando a página em branco não tem duração, é silêncio ou ruído. Nós damos significado a ela com nossos olhos.
Polifônica camada de eventos, numa coleção de significados em construção. Onde aqui ele meio que fala que ah, a página, quando a gente dispõe os elementos numa página, né, a gente consegue ler o vazio que tá ao redor dos elementos, e é isso que também ajuda a exprimir a ideia do que o poema quer dizer. E esses poemas, eles podem ter diversos significados, dependendo da pessoa que vê. Por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam falando para mim, ah, legal essa ideia que você teve aqui. Mas, na verdade, não foi bem aquilo que eu quis dizer. Né? Ela teve uma outra perspectiva do poema. Então, acho que isso é algo bem interessante que ele abordou nessa passagem aqui. Aí, aqui, a ler vazios. Como assim a ler vazios? Porque no meu livro eu meio que utilizo, eu faço meio que uma indução, onde eu coloco a palavra toda, só que de alguma forma eu induzo a pessoa a ir substituindo as letras que estão faltando pela palavra que está aqui permutada. Né? Por exemplo, o que está faltando nessa palavra? É o A. Então a pessoa vai meio que pegando esses vazios e formando a palavra. Então é uma técnica meio que indutiva que eu utilizei ali. Aqui a arte. Esse é o Entre Linhas, que já é outra experimentação que eu fiz de outro poema meu. Aqui é outro poema. Aqui já mais para o campo social, da criatividade. Acho que esse foi um dos meus primeiros poemas, da criatividade. Atividade da vida de criar a arte. Esse, juntamente com Ao Pé da Letra, foram das minhas primeiras experimentações. Aí também tem a poesia concreta que a gente pode utilizar para brincar mesmo com as palavras, né? Fazer algo mais divertido. Esse daqui é o chamado Poeminha Climático, que eu fiz ao Milor Fernandes, que é um dos poetas que me inspira bastante, onde nele aqui eu falo chuva de verão, guarda-chuva e guarda-sol na palma da mão. Ele e o Milor Fernandes são grandes inspirações. Ele e o Paulo Leminski são grandes inspirações para mim. Esse daqui é o Tetris, onde eu pego cada um dos elementos dos bloquinhos e formo a palavra poesia no final. Inclusive ele está no livro A Ler Vazios. Esse daqui é já da cultura popular, acho que o Lécio mostrou ele na apresentação. Alguma historinha só com símbolos gráficos. Aqui já explorando um pouco a questão da forma que eu posso representar uma letra. Né? Aí eu vou transformando ela e ligando ao significado da palavra, que é a brincadeira que eu fiz. Aí as pessoas podem perguntar, poesia concreta em matemática, será que dá certo? Eu posso afirmar que sim. Aqui é um poeminha que eu criei, o beijo, né? Aqui com as expressõezinhas matemáticas. Se você tiver um conhecimento bom aí de matemática, acho que você entende a ideia por trás dele. Aqui é outro também, voltado para o campo da aritmética, mas também voltando aí para uma questão mais profunda, né, existencial. Uma aqui mais para o campo da geometria, 90 graus. E também a gente pode... A poesia concreta, eu acho que ela é bem interdisciplinar, assim, dá para você fazer muitas experimentações. Por exemplo, misturar poesia e filosofia. Aqui tem o meme do Sócrates, agora vamos ver o que eu sei. Aí ele tira a máscara e não tem nada, né? Representando aquela fala, só sei que nada sei. E nessa ideia eu criei esse poema chamado Maiêutico, que acho que como vocês já estão no terceiro ano do ensino médio, acho que vocês já devem ter ouvido falar de Sócrates, que era um filósofo aí que ele viveu na Grécia, ele vivia questionando as pessoas, né, fazendo elas caírem em contradição, porque elas pensam que sabe de algum assunto, mas no final, por meio dessas indagações, ele mostrava que essas pessoas não sabiam de verdade, né? E a maiêutica seria como um parto de ideias, onde as pessoas têm essa epifania de que elas não sabem e com isso elas podem, por meio da razão, né, buscar a verdade sobre algo. E também aqui tem uns experimentos mais voltados para a natureza. Aqui uma releitura que eu faço de Carlos Drummond, da Flor e a Náusea. FE mais uma flor, furou o asfalto.
é feia, mas é uma flor, furou o asfalto, tédio, nojo e ódio. Onde aqui a gente tem um asfalto representado por as palavras tédio, nojo e ódio, e uma flor nascendo aqui. Aqui um pássaro, a representação de um pássaro voando. Aqui uma crítica social, falando sobre o desmatamento. Do it yourself, que é a tradução, aqui é a versão em inglês de faça você mesmo, que é aquela ideia da gente reutilizar materiais para criar outras coisas. E a poesia concreta é tecnologia, que é algo que eu venho, apesar de eu não estar tão engajado nessa parte atualmente, eu consigo fazer algumas experimentações, né? Eu já consegui implementar alguns programinhas que abordam essa questão da poesia. Aí aqui é um caligrama do e-mail, aqui é um madrugar do USB, né? E aqui um tema que eu abordo bastante também é a poesia como crítica social. Que eu acho importante, a poesia, assim, pra mim, ela tem que ser ativista, sabe? Não sei se eu conseguiria... porque a poesia nasceu pra mim como uma forma de ativismo, então eu acho que uh, todas as, todos os experimentos que eu fiz até hoje, assim, uh, até escrevendo poemas de forma fixa, como soneto, haikai, eu sempre tenho que abordar alguma coisa fazendo alguma crítica, assim. Então, é algo bastante recorrente nas minhas escritas, essa parte mais de crítica social. Aqui eu trago alguns. Inclusive, acho que boa parte deles está no A Ler Vazios, certo? E é isso, pessoal. Falei, não sei se eu falei muito, mas é basicamente essa a minha história. Novamente, gostaria de agradecer o professor Lécio, porque faz acho que uns 3 anos que eu lancei 4 anos que eu lancei o A Ler Vazios, e foi meio que nostálgico voltar nesse material, visto aí que eu tô mais imerso numa parte mais técnica da computação, então às vezes eu nem lembrava, né, que eu tinha criado essas coisas, então foi muito legal essa experiência. E é isso. Como mensagem para vocês, gostaria de... A gente está vivendo um momento bem difícil, né? Eu, como estudante, apesar de ter defendido meu TCC recentemente, eu peguei 1 ano da pandemia. Eu sei que é muito difícil a gente se concentrar, né, nos estudos, mas eu, de alguma forma, desde novo, acho que eu sempre fui muito organizado, assim, então acho que não deu muito trabalho para eu focar nos estudos e tal. E eu tenho certeza que se vocês também ah, se esforçarem, vocês podem alcançar todas essas conquistas, né? Por exemplo, a gente tem um background parecido. Eu não tenho nada, assim, digamos, acima da média. Eu acho que tudo que eu conquistei hoje foi por meio do esforço, né? Da minha família e tal. Então, se vocês se esforçarem bastante, vocês também poderão aí, como eu posso dizer, vencer esse outro desafio que além da, da plataforma do ensino remoto, né? E os outros que terão aí no decorrer da trajetória existencial de vocês, certo? Então é isso, um abraço e até mais.